Saudações! Estamos aqui mais uma vez com o projeto Olhares sobre o Mato Grosso, Espaços e Tempos. É um projeto do IGHD, Instituto de Geografia, História e Documentação da Universidade Federal de Mato Grosso. E hoje estará conosco a professora Gisele Dallanora. É uma professora, escritora sobre Mato Grosso, né? Já escreveu livros sobre geografia de Mato Grosso. E hoje está sendo convidada para falar conosco sobre os aspectos socioeconômicos do Estado. Gisele? Bom dia, Adriana. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Quero dizer que o projeto é muito bonito, parabéns. E é um dos espaços que a gente tem muita gana de conhecer, que é justamente Mato Grosso, né? Então, a gente tem muitos espaços, muitos territórios ainda inexplorados, então, discutir Mato Grosso é sempre muito bom. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por ter aceito o convite, né? E com certeza vai estar auxiliando aí a quem está se preparando para o concurso da Câmara. Obrigada. Quando quiser, pode projetar. Tá joia, então. Já vou começar, então. Oi? Ainda não apareceu. Agora sim. Joia. Então, vamos começar. Bom, quando a gente começa a pensar sobre a perspectiva da história e geografia de Mato Grosso, várias leituras se realizam, né? Acontecem no mesmo percurso. E várias leituras são necessárias. Quando a Adriana me convidou para fazer parte do projeto, ela me mostrou algumas possibilidades, eu me sinto muito confortável por falar um pouquinho sobre a socioeconomia do estado de Mato Grosso, porque isso já é uma prática do nosso grupo de pesquisa, o GECA, né? Que é o Grupo de Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade do Departamento de Geografia. Então, quando nós pensamos nessa perspectiva da geografia de Mato Grosso, algumas características são importantes. Então, as características físicas, as características econômicas, as características sociais, que nos ajudam a ter esse panorama do que é o estado de Mato Grosso nessa perspectiva de conhecimento mais amplo, né? E a geografia, ela faz isso, ela nos ajuda a compreender. Então, quando a gente espacializa o território mato-grossense nas suas características naturais, o que vem em cima, que são as relações econômicas e as relações sociais, elas vão se interagir, elas interagem o tempo inteiro, elas vão se alterando com o passar do tempo, obviamente. Então, quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre a realidade socioeconômica do estado de Mato Grosso, a primeira característica que nos chama a atenção é a população. Por quê? Porque a população, ela altera esse espaço geográfico, ela altera essa relação com a natureza. E aí, obviamente, algumas características não são caras. Se nós formos pensar um pouquinho sobre a história de Mato Grosso, o processo de ocupação mato-grossense se dá em dois grandes momentos, em dois momentos distintos, que é quando você tem a ocupação das cidades mais antigas, que aí é a ocupação via rio, e aí você pensa um pouquinho sobre o território via Bacia do Prata, via Cuiabá, via Rio Cuiabá, Rio Paraguai, né, e aí você vai até Rondônia. Pensa-se também nessa perspectiva socioeconômica baseada nas divisões territoriais que aconteceram, né, na divisão de 1943 e da divisão de 1977, a primeira divisão para a criação do território federal de Rondônia e a segunda divisão para o estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, e aí a gente tem essa configuração territorial atual. E aí, para entrar efetivamente nessa dinâmica populacional, a gente sempre estuda esses dois grandes momentos de ocupação territorial. O primeiro se dá nessa ocupação mais histórica do período colonial, do período imperial, e aí você vem para a colonização recente, né, que é por causa das políticas de ocupação da Amazônia, que refletem aí na ocupação do território mato-grossense, principalmente com a abertura das grandes rodovias, né, como é o caso da BR-163, da BR-158, e, obviamente, dessa ocupação. Então, um pouco das informações que eu vou trazer para vocês aqui está do livro Geografia de Mato Grosso, organizado pela professora Gislaine Moreno e Tereza Iga, do nosso departamento de Geografia aqui também.
E aí essa dinâmica populacional em Mato Grosso, ela parte já do princípio do quê? Da quantidade de população, deixa eu ver se eu projetar aqui melhor, dessa quantidade de população e, claro, desse crescimento, obviamente falando de um crescimento mais recente. Esse crescimento mais recente, ele versa justamente sobre essa quantidade de população, com o aumento, né, da população mato-grossense e, obviamente, um incremento populacional a partir da década de 70, devido aos grandes fluxos migratórios para o estado de Mato Grosso, com essas políticas de colonização, né? Então, você tem aí, em 1940, 193 mil habitantes, uma taxa, né, de crescimento muito, essas informações que são aí por conta da criação do IBGE e, obviamente, né, os registros populacionais, e você chega aí no último censo com 3 milhões e 35 mil habitantes, né? Se você for pensar um pouquinho, né, a quantidade de população e a quantidade de cabeças de gado do estado, a gente vai perceber uma discrepância muito grande, né? Enquanto você tem 3 milhões de cabeças de gado, você tem 3 milhões de pessoas, você tem quase 35 milhões de cabeças de gado no estado, né? Então, aí é uma perguntinha que a gente solta, né? Quem será que é mais importante, as cabeças de gado ou a população mato-grossense, né? São perguntinhas que eu jogo para vocês pensarem um pouquinho aí, e a gente pode, em outras oportunidades, debater. E aí, essa perspectiva do crescimento populacional, e aí trazendo mais a miúde, né? Ela nos mostra algumas concentrações populacionais e, obviamente, nos mostra quais são as micro-regiões que estão aí com maior destaque, maior quantidade de população, de habitantes de crescimento de população aí por micro-região, mostrando aí, obviamente, as cidades, né, que estão aí com menos habitantes por quilômetro quadrado e mais habitantes por quilômetro quadrado. E aí a gente observa, por exemplo, Cuiabá, que você tem aí na nossa micro-região, né, pensando justamente essa quantidade de habitantes por quilômetro quadrado e mostrando, claro, o impacto disso dentro da ocupação do território, levando em consideração que essa mesma população, ela está dividida desigualmente, né, ela é desigual, justamente porque você tem uma parte da população habitando a cidade, a maior parte da população hoje, ela habita a cidade, e uma parte bem menor habita a zona rural. Então, se a gente for pensar em termos de população, o estado de Mato Grosso, que é o estado do agronegócio, né, que todos colocam aí como o estado pujante, né, dessa economia do setor primário, você tem aí uma característica que é a característica de ser um estado extremamente urbanizado. Você tem aí taxas de urbanização que superam 75% da população, né? E você tem casos aí que você tem 85% da população vivendo nas cidades, que também é uma lógica que se repete para o restante do território brasileiro. Então, quando a gente pensa um pouquinho com relação à população urbana e população rural de 1940 até 2010, nós vamos observar o quê? Que você tem, lá em 1940, apenas 25% da população vivendo na cidade, e já em 2010 você já tem 81% da população vivendo nas cidades. Né? Então, se você compara e você vê esse processo todo de ocupação das cidades, né? Esse processo todo de saída do campo para a cidade, você tem essa mudança do perfil, inclusive do perfil das cidades brasileiras, né? Que aí a Adriana com certeza vai ter oportunidade de falar disso, né, Adri? Que a Adri trabalha com a questão urbana aí de uma maneira muito legal. Isso mesmo, Gisele. Que a gente aproveita, né, Adri? A gente vai conhecendo o trabalho dos colegas e vai falando, né? Então, a Adriana trabalha muito com essa questão da formação das cidades, das transformações urbanas. E aí, uma das coisas que eu percebo, né, nesse movimento das cidades, é justamente esse movimento da saída da população do campo para o rural, do campo para a cidade. E aí, é justamente esse movimento que nos chama a atenção, observando, né, que lá em 1940, eu tinha de 193 mil pessoas, 145 viviam na zona rural, né? Então, você tinha as pessoas vivendo na zona rural. E aí, de 2010, você tem aí apenas 552 mil vivendo nessa zona rural. E aí, o destaque vai para as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas e, obviamente, as comunidades tradicionais, né? Que é onde você encontra essa população. Então, nós estamos
o tempo inteiro lidando com essa nova dimensão, né? Então, dentro da construção do que esses aspectos socioeconômicos mato-grossenses, a gente já tem a clareza de que as pessoas vivem na cidade, e aí você tem toda uma construção do que é essa cidade, como essa cidade foi se desenvolvendo, e, obviamente, os conflitos urbanos, e você tem essa parte da população que vive na zona rural e que também demanda serviços públicos, né, que nos chama a atenção, que nos fortalece. E, obviamente, eu faço destaque aqui para essa população, observando esse crescimento. E aí, esse crescimento populacional, ele sai de 1970, quando eu tinha maior população rural ainda, e ele vai para um crescimento urbano. E aí alguns fatores nos chamam a atenção. Um desses fatores estão ligados diretamente ao processo. Dri, a sua câmera está aberta. E aí, esse processo, esse crescimento da população urbana, esse processo de ocupação do território e, obviamente, essas transformações, elas foram induzidas por políticas públicas. E aí a gente chama atenção para os programas de desenvolvimento que começaram a ocorrer no território brasileiro a partir de 1940, com a primeira grande política de colonização, que foi o programa Marcha para o Oeste, e depois os programas de integração nacional, que vieram a contribuir com a ocupação do território mato-grossense, principalmente a partir de 1970. Aí eu faço um destaque aos trabalhos da Geografia de Mato Grosso e também do nosso Departamento de História, que faz um estudo muito bacana sobre essas ocupações, essas colonizações. Aí eu chamo a atenção para o trabalho do professor Barroso, porque ele vai nos mostrar um pouquinho sobre esse processo de colonização e as colonizadoras oficiais e as colonizadoras privadas, né, que foram aí conduzidas também no processo. Então, pensar em Mato Grosso nesse processo de migração, e aí as políticas migratórias para Mato Grosso, você tem aí esse incremento populacional. E esse incremento populacional, ele vem provocado pelo poder público, né? E aí a gente chama atenção aí para o NEDIR e chama atenção para o Departamento de História, para o Programa de Pós-Graduação, porque eles estudam muito isso e contribuem muito com essas leituras, né? E aí você tem características dessa população que vão se alterando, obviamente, por conta desse processo de colonização. Uma das características que nós temos desse processo é a ocupação e a concentração populacional. Por quê? Porque nós temos, a partir de 1970, uma concentração urbana no sul do estado, nas cidades, por exemplo, como Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e uma pequena concentração já em Sinop, né, que já se despontava aí nesse norte do estado, como essa região, né, esse polo do norte do estado, que é Sinop. Então, quando a gente faz essa leitura, esse panorama da população urbana e da população rural em 1970, a concentração urbana fica na depressão cuiabana, né, na região metropolitana de Cuiabá, e aí você tem também características que vão nos mostrando um pouco dessa distribuição populacional. Então, na década de 80, você permanece com essa concentração populacional no sul do estado. Na década de 90, você continua com essa, já mostrando uma maior concentração populacional nessa região mesmo, do sul do estado. E aí, essa dissipação, né, essa distribuição da população, em 2010, já em todas as nossas micro-regiões, mantendo, né, claro, essa liderança do norte, do sul do estado, enquanto concentração populacional. E aí, é justamente essa concentração populacional e esse incremento populacional que muda essa quantidade de população. Por quê? Porque, só para vocês terem uma ideia, o incremento de população imigrante no estado de Mato Grosso, de 1970 a 2010, ele chegou praticamente a 3 milhões de pessoas. Por quê? Porque você teve aí um aumento, né, década após década, de um incremento populacional baseado na migração. Então, você tinha um total de 193 mil habitantes, você chega a 3 milhões de habitantes em 2010, e você tem esse incremento populacional, né, pensando aí nessa população migrante que chega aí, obviamente, né, que vai constituindo aí essa população mato-grossense. E aí me chama muita atenção nessas histórias de Mato Grosso, né, a famosa expressão do pau rodado e pau fincado. Se alguém lembra dessa brincadeira, se alguém lembra desse contexto,
a gente vai falar exatamente dessa perspectiva das pessoas que vêm de fora e que fixaram as suas trajetórias aqui. Então, é muito importante a gente levar em consideração essas características, né? Bom, para a gente não perder muito tempo, né? E, obviamente, eu sei que o nosso tempo ele é muito curto e as informações são tantas, né? Que essa população, que nós chegamos aí a esses 3 milhões de habitantes, e, obviamente, pensando nesses 552 mil habitantes que hoje ocupam o território, o espaço rural, né, mato-grossense, me chama a atenção uma outra pesquisa muito forte, que foi adotada pela CEPLAN, na época, né, Secretaria de Planejamento, hoje CEPLAG, que é o mapeamento dos grupos sociais. Esse mapeamento, ele ocorreu entre 2008 e 2010, realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso, para ser mais exato, ali do Instituto de Educação, e esse mapeamento, ele gerou o que nós chamamos dos grupos sociais do estado de Mato Grosso, de 2010, e esse mapeamento, ele foi provocado pelo zoneamento econômico-ecológico da época, né? Que a gente começou a viver um momento onde nós estávamos construindo o zoneamento socioeconômico-ecológico, do estado de Mato Grosso, e aí vem a pergunta, e a população que habita esse território, né? E aí foi justamente por conta dessa pergunta que se gerou esse projeto do mapeamento dos grupos sociais. É um projeto que acontece, né? Ainda está acontecendo, e ele faz esse mapeamento dos territórios. E nesse mapeamento, nesse mapa, né, que vocês estão observando aí na tela, ele mostra as áreas de terras indígenas e os grupos sociais. Esses grupos sociais, eles podem ser classificados, né, dos povos indígenas isolados, que nós temos ainda no estado de Mato Grosso, os grupos sociais relacionados a movimentos sociais, como os acampados, os atingidos por barragem. Você tem também os agricultores familiares, os assentados, os artesãos, os povos ribeirinhos, os povos ciganos, povos extrativistas, povos morroquianos, povos pantaneiros, os retireiros araguaios, seringueiros, os grupos de Siriri, Cururu e Dança do Congo, os povos indígenas isolados e os povos quilombolas. Então, esse mapeamento, ele é um dos mapeamentos que mostra essa diversidade, né, essa sociobiodiversidade, vamos assim dizer, usando aí já o conceito mais atual, que é essa diversidade que nós temos no estado de Mato Grosso e, obviamente, essa diversidade de pessoas que compõem essa população. E aí, essa leitura de comunidades tradicionais, de povos quilombolas, de povos indígenas, que compõem essa nossa cultura, que compõem, obviamente, a população, que transformam, né, esse nosso território e que fazem parte aí de uma outra leitura, que não é uma leitura tão feliz, que é a leitura da violência do campo, né, porque nós temos aí os registros pela Comissão Pastoral da Terra, como uma das regiões mais violentas do Brasil, justamente por ligada aos conflitos de terra, né? Então, você tem aí mortes de garimpeiros, mortes de poceiros, morte de assentados, de acampados, movimentos sociais, e mais recentemente o ataque aos povos indígenas, né? Com a ocupação dos seus territórios. Que isso está se revelando cada vez mais forte na Amazônia de modo geral. Bom, então essa população altamente diversa, essa população altamente diferenciada, ela também tem algumas características muito importantes, que é a questão indígena. Essa questão indígena, ela versa exatamente sobre a realidade mato-grossense, que é essa realidade dos povos indígenas. Esse mapeamento dos grupos sociais, ele identificou mais de 70 etnias indígenas, né, de grupos indígenas que se identificam dentro do território mato-grossense, ocupando áreas, né, territórios indígenas já delimitados, e outros que ainda estão em processo de delimitação. E aí, esses povos indígenas, né, eles também tem uma relação direta com os quilombos, né? E aí a gente chama atenção para os povos quilombolas, né? Ou os remanescentes de quilombo. Aí eu faço questão de chamar atenção para o trabalho da Ilka Boaventura, quando ela fala sobre o que é quilombo, né? E esse quilombo contemporâneo, que é justamente a relação que se entende de pessoas não quilombolas, remanescentes de escravos, mas sim de pessoas que foram escravizadas. Lembrando que a escravidão, ela é uma condição e não uma permanência, né? E aí é muito importante que a gente sempre leve em consideração isso.
E aí, a gente observa também a concentração desses quilombos, né, no contexto histórico aí, reconhecido pela Fundação Palmares, no centro-sul do estado de Mato Grosso, com especial atenção para Cuiabá, Vila Bela da Santíssima Trindade, Poconé, Chapada dos Guimarães. E aí você tem vários exemplos de comunidades que foram certificadas aí e que fazem parte desse contexto. Eu fiz uma listagem aqui, que depois vocês podem observar, mas você tem aí Chapada dos Guimarães, Poconé, Acorizal, Nossa Senhora do Livramento, Barra do Bugres, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade, né? E aí, obviamente, essas localizações, os tipos de comunidades que nós temos, né? Aí, eu também chamo a atenção de vocês com relação ao processo formativo de vocês, que é esse Atlas ACEPLAN. O Atlas ACEPLAN, ele está relacionado, ele é muito legal, justamente porque ele tem dados atualizados, tanto das características naturais, quanto das características socioeconômicas. Então, é uma importante fonte de informação para se conhecer um pouquinho mais sobre essa realidade. Esse Atlas ACEPLAN, ele traz várias informações com relação a essa localização, né, no Centro Geodésico da América do Sul, e aí esse Centro Geodésico da América do Sul nos mostra a importância e, obviamente, as características naturais desse território, sem falar também nessa perspectiva de distribuição político-administrativa em 2011, né, que forma aí esses nossos municípios mato-grossenses e, obviamente, essa distribuição dentro dessas bacias. E aí eu faço questão de chamar a atenção dessas características socioeconômicas para as chamadas regiões de planejamento. O que são essas regiões de planejamento do estado de Mato Grosso? As regiões de planejamento do estado de Mato Grosso, elas são... Fica tranquila, Gi, é assim mesmo. É só o áudio, acho que tem um áudio no fundo, alguém conversando, mas tá tranquilo. Tá ótimo, então. Eu parei aqui, eu falei, nossa, deixa eu parar aqui só um pouquinho, depois edita, né? Essa é a vantagem. Não dá para editar, não. Então vamos continuar assim mesmo, desculpa. Isso que eu parei, eu falei, opa, mas é bom que dá aquela emoção. Não, fica tranquila. Eu acho que é até gostoso, porque as pessoas estão vendo que nós estamos ao vivo, estamos dos nossos ambientes, por exemplo, para vocês terem uma noção da casa da minha mãe, né? Não sei nem onde está, mas a gente vai acostumando. É o som do cachorro latindo, mas a gente faz. É o pessoal que conversa perto, é assim mesmo. Tá tudo certo. Isso, a gente faz o melhor que a gente pode, né, dentro das condições, e com certeza quem vai estar assistindo esses vídeos, né, tem grande possibilidade de acertar toda a geografia do Mato Grosso. Legal. Então, continuando aqui falando sobre essa população e, obviamente, esse Atlas ACEPLAN, ele é um dos espaços de informações mais atualizadas sobre a realidade mato-grossense. E aí o Atlas ACEPLAN, ele fala para nós as regiões de planejamento do estado de Mato Grosso. Essas regiões de planejamento, elas surgem com o zoneamento socioeconômico ecológico, né? Acabei de falar para vocês, que faz parte das políticas públicas de gestão territorial, a constituição de regiões do zoneamento econômico ecológico, né? E aí aqui em Mato Grosso ele ganha o socioeconômico ecológico por conta do mapeamento desses grupos sociais, que se torna uma política pública. E aí, obviamente, essas regiões de planejamento são constituídas justamente para poder organizar esse território. Então, o zoneamento, ele ainda está nesse processo de aprovação, ele ainda está no processo de discussão e, obviamente, para dizer quais são as áreas que você tem maior ou menor possibilidade de desenvolvimento das atividades econômicas, né? E aí, para falar um pouquinho mais, saindo um pouquinho da perspectiva da população, que eu já trouxe uma caracterização para vocês, população extremamente urbana, extremamente diversa, que atua, né, dentro e extremamente pequena, comparada aí com a nossa extensão territorial e, obviamente, com o contexto nacional. Nós somos um estado, em termos de território, extenso, mas, entretanto, em termos de população, somos muito pequenos, somos ínfimos, né? A nossa representatividade dentro do contexto nacional, enquanto população,
ela é, né? Você tem 3 milhões de pessoas no estado inteiro, enquanto só na cidade de São Paulo você está beirando aí 11 milhões de habitantes, né? 12 milhões de habitantes aí. Me corrija aí, Adri, que eu não sei as informações atualizadas. Eu sei que já passou dos 11 milhões aí. Então, só para vocês observarem o quanto a população ela acaba sendo insignificante mesmo. E aí, o contexto populacional, ele vai interferindo aí, obviamente, nas características econômicas. Bom, para falar da economia, né, obviamente para falar dessa questão de população, a gente tem que lembrar algumas coisinhas que a gente aprende lá no ensino, na educação básica, que é justamente as características da economia. Então, uma das características, uma perspectiva da economia é a gente pensar sobre o setor primário, secundário e terciário da economia. Setor primário da economia, agropecuária, extrativismo, né, que é o que nós atuamos aí com as fontes de matéria-prima, levando em consideração esse contexto histórico da geografia mais tradicional. O setor secundário da economia, que é o setor de transformação, que é a indústria, e o setor terciário da economia, que é, obviamente, o setor de comércio e serviços, né, que é onde se destaca, por exemplo, a atuação de Cuiabá dentro do contexto mato-grossense. Bom, nessa perspectiva ainda da população, e pensando, obviamente, nessa característica da economia, a gente não pode deixar de falar que, para que essa economia flua, para que essa economia aconteça, você precisa de infraestrutura. E que infraestrutura é necessária? Transporte, comunicação e energia, né? E aí chama-se a atenção para essas características dentro da socioeconomia mato-grossense. O setor viário do estado de Mato Grosso, obviamente trazendo aí o Atlas da CEPLAN, nos mostrando quais são os principais eixos viários, né? E aí o destaque vai para a BR-163 no centro do estado, BR-158 já no leste do estado e a BR-364 no oeste, já indo para Rondônia e divisa com a Bolívia. Sem levar em consideração também a BR-070, que nos liga até a divisa com a Bolívia por San Matias, né? Que é essa região aí de ocupação. Bom, depois que eu saio, né, do sistema viário mato-grossense, a gente começa a pensar nessas características também do território e das áreas legalmente protegidas. Por quê? Porque nós temos um território cuja ocupação deles é interessante, e justamente por que eu estou trazendo as áreas protegidas aqui para vocês, pensando aí nos parques nacionais, os parques estaduais, nas unidades de conservação que fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC, essas unidades de conservação, e aí a ressalva que é importante, por conta da localização delas, né? Se você observar o eixo da BR-163, que é uma das regiões de maior intensa produção agrícola, praticamente você não tem unidade de conservação e nem terras indígenas. E aí você acaba vendo aí nas franjas do estado a existência desses espaços, né? Então, essa é uma análise geográfica muito importante de ser feita quando você pensa nessa perspectiva da socioeconomia, onde estão essas áreas, ou seja, as áreas que não são ocupadas, que não geram características econômicas, elas ficam aí nas franjas do território, né? E uma concentração maior aí no centro-sul do estado. Bom, características à parte, informações à parte, é importante sempre frisar que nós temos, dentro do estado de Mato Grosso, as unidades de conservação federal, e existe uma característica importante que são as reservas extrativistas. Dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nós temos duas características: as unidades de proteção integral, que são aquelas que não podem ser mexidas, e aquelas unidades de uso sustentável, que são as reservas extrativistas, as áreas de proteção ambiental e outras características mais. Mas por que eu estou falando disso agora? Porque eu preciso dizer para vocês que o estado de Mato Grosso possui uma reserva extrativista, que é a Guariba Roosevelt, que fica localizado praticamente aqui na divisa com o estado do Amazonas, justamente por quê? Porque esse espaço é o espaço de produção extrativista que nós temos relacionados aí à seringa, né? Então, Mato Grosso, dentro das suas características ambientais, tem apenas uma reserva extrativista que utiliza aí da floresta amazônica, né? Então, esses pontos são pontos-chave de reflexão sobre a ocupação do território e, obviamente, quais são as características desse território. Bom, pensando um pouquinho mais nessas características, eu chamo a atenção também para a existência do Atlas de Mato Grosso, que também é uma outra referência importante
sobre a espacialização das características econômicas, né? Então, eu já falei do Atlas da CEPLAN, e eu trago agora o Atlas de Mato Grosso. E aí, esse mesmo Atlas de Mato Grosso nos traz essas características do transporte, né? Numa visão um pouco mais relevante, e aí a gente começa a falar das características da agricultura. Eu estou falando um pouquinho rápido, porque eu sei que o nosso tempo ele é muito curto, né? Mas a ideia aqui é que vocês tenham esse panorama, e esse panorama aí está mostrando, né, algumas características e principalmente onde buscar mais informações aí para conhecer essa dinâmica. Bom, pensando na estrutura da agricultura, nós temos a predominância da monocultura da soja, do milho, do algodão, do sorgo, entre outros commodities internacionais. O que são essas commodities internacionais? São produtos produzidos para a exportação, né? E no nosso caso, toda a produção agrícola aqui, ela oscila pela Bolsa de Valores de Chicago, né? Então, nós temos aqui o preço da soja, o preço do milho, o preço do algodão, que são produtos das commodities internacionais que oscilam de acordo com a oscilação da Bolsa de Valores e, obviamente, a taxa do dólar. Então, por exemplo, o ano passado, que nós tínhamos uma saca de soja de 60 quilos oscilando na faixa de R$80, esse ano foi para 160, né? Então, dobrou. Então, imagina isso num contexto de crise econômica, imagina isso num contexto de dólar a quase R$6, como nós já chegamos, praticamente. Bom, pensando nessa predominância das commodities internacionais, a maior parte das terras agricultáveis, ela está na mão desses grupos econômicos que comandam essa produção de insumos agrícolas aí. É uma estrutura fundiária altamente concentrada, e você tem destaque na exportação dos produtos primários, né? Então, os produtos, eles não são praticamente beneficiados aqui, eles saem in natura. E aí, uma outra reflexão nos é importante, porque quando a gente manda a soja para fora, a gente não está mandando só soja. A gente está mandando o carbono, a gente está mandando a água, a gente está mandando a depredação dos solos, ou seja, a gente está exportando os nossos recursos naturais. Isso é um ponto-chave que merece nossa atenção. Outro ponto-chave importante com relação à agricultura são os espaços de maior produção. Por exemplo, pela produção agrícola municipal de 2006, os dados do IBGE, uma das características que nós temos, o censo, né, o censo agropecuário também, ele nos mostra a concentração da produção de soja nesses municípios que nós chamamos municípios do Planalto dos Parecis, né, que é essa região de maior... de relevo mais plano. E aí, obviamente, você tem características aí como Sorriso, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Biratã, Querência, Nova Mutum, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Campos de Julho, com destaque dessa produção. Oscila a ordem de um ano para o outro, mas esses são os municípios de destaque. Esse destaque também vai para a Primavera do Leste, também vai para Campo Verde, e você também tem aí características de Rondonópolis, né? Já no centro-sul do estado, no chamado Planalto dos Alcantilados. Então, vocês imaginam aí as características ambientais, onde a população habita e, obviamente, as características dessa população com relação à produção agrícola, né? E aí você percebe que onde tem maior concentração populacional, onde tem menos concentração populacional, você tem maior produção agrícola, ou seja, a produção agrícola é altamente mecanizada, então você não precisa de pessoas para trabalhar lá. Então, é um ponto que merece nosso destaque nessa reflexão sobre as características socioeconômicas do estado de Mato Grosso. O arroz, ele também vai nessa seara da região do Planalto dos Parecis, né, já observando aí Paranatinga, Água Boa, Novo Biratã, muda os municípios, mas não muda a região, né, então você tem aí uma predominância da região. Quando nós chegamos para o algodão, você tem um destaque mais no centro-sul, também no Planalto dos Parecis, mas aí observando o centro-sul do território mato-grossense. O destaque para a produção de algodão acaba sendo nos municípios de Campo Verde, Primavera do Leste, Sapezal e Pedra Preta também. Então, essas são características muito importantes no nosso processo de aprendizado. Por quê? Porque por mais que elas oscilem, né, de um município para o outro, aumenta ou diminui um pouco a produção, as características e a tendência econômica é a permanência desses municípios como polos aí de produção agrícola, ok?
Caminhando um pouquinho mais, a gente pensa também, né, sai um pouco dessa perspectiva da agricultura e começa a conhecer um pouquinho mais a pecuária. A pecuária, ela já tem uma outra característica no estado de Mato Grosso, porque ela acaba sendo introduzida, ela acaba sendo introduzida pelo próprio processo de ocupação mato-grossense, e aí você tem aí destaques para a pecuária do século XIX. Essa pecuária, ela também faz parte da história de Mato Grosso, justamente por conta de fazendas como Jacobina e Fazenda Descalvados, que são destaques aí da produção de charque, né? Também aí utilizando mão de obra de pessoas escravizadas, dentro dessa lógica do que foi a produção agrícola. E aí você tem esse destaque para a ocupação da pecuária, em especial nessas áreas, como é o caso de Cáceres, de Poconé, que você tem uma concentração Pontes e Lacerda, que você tem uma concentração, né? Você tem uma grande produção de pecuária nessas regiões, justamente porque essa produção de pecuária, ela acabou, né, sendo introduzida aí, justamente por conta da ocupação desses dois grandes momentos, né? Então, a pecuária, ela ganha esse destaque, principalmente por causa desse processo. Ela sempre fez parte da nossa economia, e a pecuária é uma das questões que a gente chama da dinâmica do desmatamento. A Universidade Federal de Mato Grosso, para ser mais exata, nos anos de entre 2000 e 2005, ela desenvolveu um projeto chamado a Expansão da Soja na Pré-Amazônia Mato-Grossense. E nesse projeto se identificou uma série de dinâmicas que estavam sobre a ocupação da Amazônia, em especial dos municípios do norte do estado. E aí o destaque vai para a dinâmica do desmatamento. Por quê? Porque você começa com a madeira, essa madeira, ela é retirada, obviamente, você gera o desmatamento e você abre grandes áreas para o pasto. Abrindo essas grandes áreas para o pasto, você depois vem com as commodities internacionais. Então, por isso que a gente chama atenção para o papel da pecuária no processo de desmatamento da Amazônia Mato-Grossense e, obviamente, né, subindo aí no eixo da BR-163, chegando até Santarém, no Pará. O destaque, justamente por conta do número de cabeças, é esse movimento, né? O movimento de Mato Grosso aí na vanguarda no território brasileiro, com a produção. Já perdemos esse status de primeiro para o município do Pará, também nesse processo de quantidade de cabeças de gado. E aí você tem uma concentração dessa quantidade de cabeças de gado nessa região de Cáceres, Porto Espiridião, Pontes e Lacerda, Vila Bela, e, obviamente, também no norte do estado, que é esse eixo da BR-163 que eu acabei de falar para vocês aí também, né? Que são áreas, e o mais interessante é que essas bordas, né, que foram ocupadas aí pela pecuária no norte do estado, são áreas em que a gente acaba tendo características naturais aí que interferem nesse processo de ocupação, como é o caso, por exemplo, dessas áreas mais acidentadas, né, que você tem a ocupação aí de Juara, Alta Floresta e Juína, cujo o relevo ele é mais acidentado e que permite mais a atividade econômica da pecuária. Bom, caminhando um pouquinho mais, sem falar também nessa perspectiva da economia, né, do setor primário da economia, nós temos a característica da extração. Mato Grosso é, historicamente, um estado cujas suas primeiras cidades se consolidaram, né, se constituíram por conta da descoberta do garimpo, da descoberta de metais preciosos, né, então no caso do ouro e do diamante, lembrando que a gente ainda tem garimpos de diamante em regiões muito importantes, por exemplo, em Chapada dos Guimarães, você ainda tem, né, e a história conta ainda muita exploração do garimpo de diamante nessa região de Chapada. E, claro, do garimpo do ouro, né, que é o mais famoso, que consolidou aí a ocupação do território, em especial de Cuiabá, né, pelas lavras do Sutil, Cochipó do Ouro, como o próprio nome já diz, e aí esse processo de extração. Esse processo de extração, ele é um processo tão forte que ele atingiu, né, o sul do estado e ele atingiu também o norte. Você tem aí reflexos e registros de uma grande atividade de mineração no norte do estado, com características ali de Peixoto de Azevedo, Matupá,
toda aquela região e grandes conflitos também por conta de garimpos, né? Haja vista aí registros da Comissão Pastoral da Terra de chacinas de garimpeiro, onde mais de 400 pessoas foram mortas nesse processo de apropriação dos recursos naturais. Mais ou menos o que a gente tem visto acontecer aí da apropriação das terras indígenas atualmente, como saiu recentemente aí no Fantástico, na matéria do Fantástico de domingo passado, inclusive, que mostra como que está se invadindo as terras indígenas para a exploração da mineração, né? Então, você tem características aí que são muito fortes dentro do contexto mato-grossense e, obviamente, do contexto de Amazônia, né? Você pensa na ocupação mato-grossense, você também pensa na ocupação da Amazônia. Bom, caminhando um pouquinho mais, né, porque o nosso tempo ele acaba sendo um pouco restrito, mas necessário, né, a gente fala um pouquinho sobre essa indústria e esse comércio no território mato-grossense que nos mostra um pouco sobre o setor primário, secundário, terciário da economia e, obviamente, o setor de serviços. E aí, uma das características que nos chama a atenção é que nessa população urbana que habita as cidades brasileiras, que habita as cidades mato-grossenses, você tem uma característica que é a prestação de serviços, né? Então, quando a gente pensa um pouquinho sobre onde está trabalhando essa população que vive nas cidades, elas estão concentradas no setor de serviços, né? Então, a prestação de serviço faz parte dessa leitura econômica do estado de Mato Grosso. E aí você tem, dentro dessas características, as principais atividades econômicas, as principais indústrias do território mato-grossense, elas versam aí sobre as atividades minerais, as indústrias de transformação, que é uma que detém a maior quantidade das indústrias que nós temos no estado de Mato Grosso, e aí essas indústrias, elas concentram aí uma atividade econômica muito forte, que é a indústria de transformação, a indústria madeireira e a indústria também de produção de vestuários e acessórios, com destaque aí para a região de Rondonópolis, onde você tem muitas empresas, né, muitas indústrias de transformação aí, que fazem a transformação desse nosso algodão e que viram produtos comercializáveis, né? Haja vista aí o Instituto de Algodão Mato Grossense, que é um dos espaços que você tem maior interação. Recentemente, né, até pouco tempo atrás, o governo do estado acabou comprando fazendo, né, uma propaganda muito forte com relação às camisetas de uniforme das escolas estaduais, que eram do algodão mato-grossense, né? Então, você imagina aí como é que funciona essas leituras, né, geográficas do processo. Bom, sintetizando um pouco essas características da economia, nós não podemos deixar de pensar que as características da economia mato-grossense, elas estão dentro do setor primário. Mato Grosso é considerado ainda um fornecedor de matéria-prima, aquele slogan, né, de que Mato Grosso é o celeiro do mundo, obviamente não é do mundo, mas ele tem uma grande repercussão, uma grande atuação na balança comercial brasileira, ou seja, a produção agrícola que é feita no estado de Mato Grosso, essas commodities internacionais, elas são exportadas, então elas ajudam a entrar recurso financeiro para o Brasil, que ajuda a controlar um pouco essa balança comercial entre exportação e importação. E aí eu chamo a atenção novamente para os dados da CEPLAN, para vocês darem uma olhadinha lá para onde que está indo esses nossos produtos, né, econômicos aí. Lembrando que a nossa carne, a nossa soja, ela tem destaque aí para o continente asiático. E aí você chama a atenção para o Oriente Médio, e, obviamente, hoje para a China, né, que é a grande produção aí que nós estamos tendo. Bom, lembrando um pouquinho sobre as características econômicas, Mato Grosso teve vários ciclos econômicos que compuseram aí a sua história e que nos mostram esses registros. Lembrando que o primeiro foi o ciclo do ouro, o segundo foi o ciclo da erva mate, levando em consideração que neste período histórico, essa concentração ela estava no sul do estado, né, quando era Mato Grosso e Mato Grosso do Sul junto, a cana-de-açúcar, a pecuária e a borracha. Lá, levando em consideração a borracha, quando nós tínhamos o território de Rondônia, né, próximo aí no nosso território. Então, esses ciclos econômicos, eles fazem parte da história de Mato Grosso, fazem parte da geografia de Mato Grosso, e nós vivemos hoje uma diversificação desses ciclos, que são as commodities internacionais, a pecuária, a produção de carne e a produção de leite, né, que são aí pontos-chave dessa economia. A introdução da agricultura de subsistência e pecuária extensiva,
o abastecimento desses pequenos núcleos populacionais e o processo, né, de transformação dessa economia, pensando justamente nessa introdução da cana-de-açúcar, a própria pecuária, né, e aí algumas características que influenciaram dentro desse desenvolvimento da economia mato-grossense, que foi a navegação do Rio Paraguai, que gerou aí uma estagnação econômica, mas que volta depois, e aí o destaque vai para a leitura, né, desse processo do que foi a ocupação da bacia do Rio Paraguai, essa mudança, e, obviamente, a construção da ferrovia do sul do estado, que até então era ligando até Corumbá, né, que depois liga-se até a Santa Cruz de la Sierra, né, que o pessoal fala bastante dessa ferrovia, chamada Ferrovia da Morte. Bom, dentro das características mais recentes dessa indústria mato-grossense, o destaque vai para as políticas públicas de colonização e principalmente para o Programa Estratégico de Desenvolvimento Industrial do PRODEI, que ajudou na implantação da cervejaria cuiabana, da Brahma, né, que fala ali, das refrigerantes da Coca-Cola, do óleo vegetal, da Sadia e da usina de Jaciara, que mostra um pouco da partir de 1970 para cá, cujo destaque ele acaba ganhando outra repercussão a partir, né, da reativação da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e da SUDEP, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, né, que são destaques aí para essas grandes políticas de desenvolvimento econômico e desenvolvimento territorial. Em 1980, a gente tem aí a implantação das grandes indústrias, né, dessa tecnologia de ponta, a criação, né, do ICMS, e, obviamente, aí algumas características dessas regiões das regiões mato-grossenses, sendo que o norte tem ainda uma atividade econômica muito ligada à madeira, e essas commodities, a transformação da madeira, que isso é muito ainda, tem muita indústria, mesmo com a crise, né, da operação Curupira, né, que nós tivemos aí um declínio da produção da madeireira no norte do estado, e você tem aí no centro-sul, né, e sudeste, essa indústria do setor imobiliário e essa indústria alimentícia, né, desse beneficiamento de grãos e, obviamente, das bebidas, né. E aí a gente observa um pouquinho sobre essa distribuição dos produtos exportados em Mato Grosso, como eu disse para vocês, para onde eles vão e como eles vão se fundamentando. Eu sei que eu me delonguei um pouquinho, Adriana, né? Mas a ideia era trazer esse panorama, né? Mostrando esses diferentes setores da economia e mostrando como a população atua nesses setores da economia. Bom, deixei aí um monte de dúvidas para vocês, joguei um monte de perguntas, fiz várias referências para vocês, mas é justamente porque eu digo que vocês estão estudando e, obviamente, vão poder buscar um pouquinho mais, tá? Então, deem uma olhada no nosso site da EDUF, né, Adriana, da editora da Universidade Federal de Mato Grosso, que nós temos vários livros e vários materiais que estão disponíveis para essa leitura. Nós também temos as revistas, né, do NEDIR, a revista Territórios e Fronteiras, do Departamento de História, e a revista Mato Grossense de Geografia, que também trazem aí pesquisas que sempre estão mostrando essas características sociais e econômicas do nosso estado. Bom, espero ter contribuído, desculpa aí essa coisa, né, de fala, não fala, vai para um lado, vai para o outro, mas eu espero que tenha sido muito válido para vocês aí, e para mim, fiz com muito carinho para vocês aí, valeu? Obrigada! Em nome de todos, eu quem agradeço, viu, Gisele, sua participação. Acho que tem uma aula muito rica, muitas informações, né, da dinâmica populacional, da dinâmica econômica do Estado. Eu acho que, com certeza, vai ser uma das aulas mais assistidas aqui, né, traz um resgate de muita informação. Essa questão do tempo é relativo, né, então, como as aulas vão ficar disponíveis, então, a pessoa pode pausar na hora que dá para assistir, assiste um pedacinho, volta um pouquinho, entende mais, e assim, tá? Então, muito obrigada por sua aula, né? E a gente agradece em nome do projeto de extensão, que vai ficando por aqui hoje, né? Então, assim que a gente tiver novos professores que estarão gravando, a gente posta lá no canal. Muito obrigada e até mais.